Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero manifestar a minha alegria de ter você nesta quarta-feira, acompanhando comigo a palavra de Deus, o Evangelho do dia, e refletindo esta palavra. Você não tem ideia da importância disso. Você não tem ideia o quanto isso alegra o coração de Deus quando você medita a palavra dele. Porque não é a palavra minha, é a palavra de Deus. Por isso que você tem que propagar esta palavra, por isso que você tem, que depois compartilhar este evangelho com todas as pessoas dos seus grupos de WhatsApp, para que realmente todos sintam o poder da palavra em suas vidas. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus hoje, ele conduz o cego para fora do povoado. E o que ele faz? Ele toca nos seus olhos pela primeira vez. Então, o homem, na primeira vez, ele começa a enxergar, mas de forma distorcida. Tanto é que ele mesmo fala: "Vejo as pessoas, elas parecem árvores andando." E isso nos ensina que a fé é um caminho de amadurecimento. Não esqueça disso. Nem sempre nós enxergamos as verdades espirituais com clareza logo de início. Então Deus nos revela pouco a pouco a sua vontade. E nós precisamos caminhar com Ele para amadurecer a nossa visão espiritual. Muitas vezes nós estamos como esse cego, após o primeiro toque de Jesus. Nós conseguimos ver, mas ainda de uma forma turva, não muito bem. Quantas vezes temos uma fé fraca, uma fé vacilante, sem entender plenamente os planos de Deus? Essa cena nos ensina, do Evangelho, que a conversão e a fé profunda acontecem por etapas e exigem paciência e perseverança. Então, após o primeiro toque, Jesus ele toca o homem pela segunda vez. Tocou pela primeira, depois ele vem e toca pela segunda vez. E então, aí sim, ele passa a enxergar claramente. Isso mostra que o encontro com Cristo precisa ser contínuo e profundo. Muitos querem apenas um toque superficial de Deus. Mas para ver realmente a verdade, é preciso permanecer em Jesus e buscar uma vida de oração e de intimidade com Ele. Então esse segundo toque simboliza a iluminação total da alma. Então a primeira cura nos dá um vislumbre da fé, mas o segundo toque nos leva a uma compreensão mais profunda do reino de Deus. Você tem permitido que Jesus o toque novamente? Ou ainda você está enxergando sua vida espiritual de forma confusa? Agora, um detalhe importante é que Jesus ele tirou o cego do povoado antes de curá-lo. Isso nos mostra que muitas vezes nós precisamos sair do ambiente do pecado, do ambiente de distração e do mundanismo para receber a cura de Deus. Então, se ficamos no meio de influências ruins, a nossa visão espiritual continuará turva. Então, para nós enxergarmos a verdade e termos uma vida de santidade, precisamos nos afastar do que nos impede de crescer na fé. Quais os ambientes, amizades ou hábitos têm prejudicado a sua intimidade com Deus? Você está disposto a deixar tudo isso para viver na luz de Cristo? Então, a cura do cego, ela não foi apenas física, mas também espiritual do coração. Jesus, ele quer apenas que vejamos com os olhos, ele não quer que a gente fique vendo só com os olhos do corpo, mas também com os olhos da alma. Então, quando nós permitimos que ele nos cure por completo, nós passamos a enxergar a vida com os olhos da fé,
Aí sim, nós percebemos a presença de Deus em tudo que acontece na nossa vida. Então precisamos nos perguntar, como temos olhado para o mundo? Com a visão limitada e turva dos que vivem sem Deus, ou com a clareza de quem vê com os olhos da fé? Então essa passagem do Evangelho nos ensina que a fé ela não acontece de uma vez, mas é um processo contínuo. Então, meu filho, minha filha, não desista se ainda sente que sua fé está fraca. Peça a Jesus o segundo toque para você enxergar com clareza o caminho para o céu. E deixo a minha bênção para você nesta quarta-feira. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.